Bíblia no Salmo de número 46. É um salmo muito conhecido, mas é sobre isso que nós vamos falar hoje. Salmo 46. Depois da mensagem, nós vamos levantar a oferta para a obra de Deus, né? E vamos encerrar. Vamos meditar na profundidade desse salmo. A Bíblia é uma fonte inesgotável, né? É inesgotável. Você pode ler tantas vezes quanto você puder a Bíblia, e o mesmo texto, o mesmo capítulo, o mesmo verso, toda hora vai ter uma coisa nova para nos alimentar. E às vezes as mensagens são tão profundas que a gente não percebe, né? Mas hoje vamos meditar em algumas coisas que estão ditas neste salmo aqui, para despertar a nossa fé. Começa pelo cabeçalho deste texto. O que está escrito na sua Bíblia, em Salmo 46? Qual é o cabeçalho? Presta atenção, a fé perfeita em Deus. Não é fé por fé. Não, eu tenho muita fé em Deus. Não tem nada. A gente fala isso de boca para fora. Não tem coisa nenhuma. Pouca gente tem fé em Deus. Pouca gente. E às vezes a gente tem a fé para algumas coisas, em situações muito particulares, muito específicas, pontuais. Mas a perfeita fé, a fé perfeita em Deus, ela é incondicional. É em qualquer circunstância, é em qualquer momento, em qualquer situação da vida. E aqui nós vamos ver mais ou menos isso. Mas vamos lá. Eu leio um verso, os irmãos leem outro, depois nós vamos focar o verso primeiro, que é a base da nossa mensagem. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Verso 2. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Todos juntos? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Podem sentar. Irmãos, o que nós vamos falar hoje aqui, eu queria que em primeiro lugar os irmãos entendessem que não é um julgamento, não é uma acusação, e nem eu dirijo essa palavra especificamente a A ou B, a fulano ou a ciclano, mas é uma palavra para nós refletirmos e despertar o nosso próprio entendimento com relação à fé e com relação a tudo aquilo que a gente tem vivido. Quantas dificuldades nós temos na vida que decorrem da nossa falta de fé. Eu poderia afirmar que a maior parte dos nossos problemas, o que mais nos destrói, o que mais nos joga para baixo, é a ausência da fé. E a gente vai ver isso aqui. Me chamou a atenção quando eu li esse texto, e eu vou até pedir que os irmãos que têm aí a Bíblia na linguagem atual,
esteja à mão. Eu vou pedir a pastora Leda que me ajude, se ela puder baixar ali, porque a gente estava lendo e comparando o texto da Bíblia na linguagem atual, porque algumas coisas parecem ficar bem mais claras. E aí diz assim, o verso 1, vamos ler juntos? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí o que me chamou a atenção logo de cara aqui, como nunca antes, foi a angústia. Deus é o socorro presente na angústia. Observe que ele diz assim, Deus é o nosso socorro presente em qualquer situação. Poderia ser, estaria certo. Deus é o socorro presente em qualquer situação. Se você estiver doente, Deus vai te socorrer. Se você estiver desempregado, Deus vai te ajudar. Se você tiver uma situação de perseguição, não, ele está falando de angústia. E aí eu pensei, meu Deus, o que é angústia? Vamos descobrir o que é angústia. A angústia não é uma coisa, não é um sofrimento qualquer. Concorda comigo? Angústia não é você ficou desempregado, já está angustiado. Não, pode ser que fique, pode ser que não. Você ficou doente, ficou angustiado, pode ser que sim, pode ser que não. Você perdeu um filho, ficou angustiado, pode ser que sim, pode ser que não. Angústia não é qualquer problema. Quando a gente lê Deus é socorro bem presente na angústia, infelizmente a gente é tentado a pensar que em situações corriqueiras de adversidade, qualquer adversidadezinha, lógico que Deus é o nosso socorro em qualquer adversidade, mas nesse salmo ele vai muito mais fundo. Ele fala que Deus é o socorro presente na angústia. E aí fui ver as definições, são muitas versões de definições sobre a palavra angústia. Angústia é a condição de quem está muito ansioso, ou inquieto, ou aflito. Você pode ficar doente e não ficar ansioso, nem inquieto, nem aflito. Estou doente, vou ao médico, me trato, acabou. Não fico perturbado. Mas você pode, tem gente que pira, e ele não morre da doença, ele morre porque pirou antes. Já percebeu isso? Vamos lá, vamos trazer para a realidade do momento. Eu conheço pessoas do nosso convívio, da igreja, que estão sofrendo muito mais sem o Covid, só de medo, do que outras pessoas que tiveram Covid. E talvez essa pessoa, se pegasse Covid, em 1 semana, 2 semanas, tá bom, tá tranquilo, não ia sofrer o que está sofrendo sem o Covid, não pegou o Covid, mas é um pânico, é um pavor, não sai de casa, não olha na janela, não olha nem na grelha, que o Covid pode entrar pela brecha. É um medo, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém. O Covid pode vir no telefone. É um pânico. É como se a morte fosse algo certo para essas pessoas. Eu vou pegar Covid. Se eu respirar, eu engulo Covid. Se eu abrir a boca, o Covid entra. Se eu abrir a porta, o Covid, eu vou morrer. Eu estou só dando um exemplo, porque esse é o exemplo mais comum nos nossos dias hoje. Você deve conhecer alguém assim, talvez até na sua família. Então, angústia é a condição de quem está ansioso, inquieto ou aflito por qualquer situação. Angústia é uma ansiedade física acompanhada de dor, acompanhada de sofrimento ou de tormento. Tormento, você não tem sossego, você não descansa, não tem paz. Fica atormentado por aquela coisa a vida inteira. Isso é angústia. Angústia é um sentimento que se liga a uma sensação interna de opressão e impotência. É quando você se sente escravo de uma situação e você não se sente com capacidade de vencer aquilo. É quando você diz assim, acabou para mim, acabou, eu não vou chegar a lugar nenhum.
Aí bate a dor da angústia, bate a dor do sofrimento, bate o desânimo. Você não vê saída. Jogou a toalha. Acabou. Isso é angústia. Angústia é uma manifestação emocional perturbadora e incômoda, que, por se manifestar por meio de sintomas similares a outros problemas, é também confundido com ansiedade, com pânico, depressão e com problemas cardíacos. A angústia é resultante de excesso de questionamentos, excesso de incertezas e excesso de cobranças pessoais. Você já se colocou no meio desse negócio aí? Estou falando só da definição de angústia. O texto do Salmo diz assim: Deus é o refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Agora, o que é angústia? É isso que ele está falando aí. Mas me chama mais a atenção isso aqui: resultante de excesso de questionamentos, incertezas e cobranças pessoais. O que é isso senão a ausência de fé, a falta da fé? O que é a incerteza? A incerteza é a incredulidade. A incerteza é: eu não sei o que vai dar, eu não sei o que vai ser de mim amanhã, eu não sei o que vai ser do meu trabalho, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei o que vai ser da minha saúde, eu não sei o que vai ser do meu filho, eu não sei o que vai ser do meu casamento, eu não sei o que vai ser. E aí bate o desespero, porque você tem incerteza. O que eu queria é ter a certeza de que vai dar certo, mas eu não tenho essa certeza. Eu queria alimentar a esperança de que amanhã vai estar tudo resolvido, mas eu não consigo, eu não acredito que amanhã vai estar resolvido. Ao contrário, eu estou vendo o fim. Amanhã eu estou vendo a destruição, amanhã eu estou vendo a morte, amanhã eu estou vendo o abismo, o fim da linha. Eu não estou vendo solução. Então eu entro em angústia. Qual vai ser o meu futuro? É por isso que pessoas dão tiro no ouvido, dão tiro na cabeça. Ele não tem mais esperança. A angústia é um sintoma, enquanto a depressão é uma doença. E aí, vamos entender. Nós já falamos aqui, tivemos uma lição de um trimestre aqui inteiro, falando sobre as doenças da alma, né? Quem lembra disso? Doenças da alma, depressão uma delas. E muito comum hoje. E a gente vai ver que depressão é um negócio horrível que pode somatizar, pode trazer um monte de problemas físicos. Começa com uma angústia, com uma tristeza. A tristeza pode trazer desânimo, desesperança, pode a pessoa se fechar em si mesma e acabar numa depressão, que pode desencadear uma série de outros problemas. Mas a depressão já é a doença, a angústia é o sintoma da depressão. Assim como a febre não é doença, mas mostra que existe uma infecção. Como é que eu sei que tem uma infecção? Tem uma febre. Se tem febre é porque tem infecção. Como é que eu sei que o cara está deprimido? Porque ele tem angústia. A angústia revela a depressão. É um sintoma da depressão. É dos sintomas, né? Mas significa que ninguém tem angústia se não tiver a primeira depressão. Ninguém vai chegar nesse momento de angústia se não tiver já dentro da depressão. Assim como você não vai ter febre se primeiro não manifestar uma infecção. Você tem febre, tem infecção. Você tem angústia, tem depressão. Mas eu não quero falar nem de angústia, nem de depressão. Mas o que provoca a angústia e que pode levar a depressão, ou seja, o que provoca a depressão e pode levar a angústia, é a ausência da fé. A ausência da fé. Ora, se a Bíblia diz que a fé é a prova daquilo que se não vê, é a certeza absoluta
de algo que eu espero, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que eu vou ser curado, eu tenho certeza que o projeto vai vingar, eu tenho certeza que a porta vai se abrir, mas por que eu tenho certeza? É porque eu estou vendo? Não, é porque eu tenho fé. É um mistério, irmãos, e é difícil. Quando eu falei que eu não queria julgar nem falar para A ou B, porque essa é uma palavra que atinge todos nós. A coisa mais difícil é a fé perfeita em Deus. Não pensa que é algo fácil que todo mundo tem. O pastor que está pregando tem não. Eu gostaria de ter. A fé vacila muitas vezes. Mas muitas vezes você sabe que Deus pode, mas não espera que Ele faça. Isso acontece com você também, não é verdade? Você sabe, Deus tem poder? Tem. Ele tem poder de abrir céu e mar, de abrir porta onde não tem porta. Ele tem poder de ressuscitar o morto. Mas eu perdi a esperança de que Ele vai fazer isso. Então eu não tenho fé. Eu sei que Ele pode, mas eu não tenho certeza que Ele vai fazer, porque eu não creio mais nessa possibilidade. Ainda que Ele possa, eu não acho que Ele queira fazer, por algum motivo. Isso é a ausência da fé. A fé não vai deixar eu ficar angustiado, porque eu não vou ficar ansioso. A fé não vai me deixar ficar desesperançoso. A fé não vai me deixar ficar aflito. A fé não vai me deixar ficar impotente, me sentir impotente. A fé não vai me deixar sentir oprimido. Não vai me deixar oprimido. Nós vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que tinham tudo para entrar em depressão profunda, em angústia, em tormento, e perder totalmente a esperança da vida. Nós vamos ver que essas pessoas mostraram que tinham fé. Quando eu leio esse texto aqui, o verso 1, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, o socorro bem presente na angústia, a primeira sensação que nós temos quando lemos isso aqui, é que quando eu estiver no fundo do poço, Deus vem me socorrer. Isso também é verdadeiro. Mas não é isso que esse texto do Salmo quer dizer. O texto do Salmo quer dizer que eu nunca entrarei na angústia, porque eu confio em Deus, eu tenho uma fé perfeita em Deus, eu nunca estarei na angústia. Se eu tiver, Ele vai me socorrer, desde o momento em que a minha fé se renove nele. Às vezes, nós perdemos a fé, entramos numa determinada situação, entramos no desespero, entramos na ansiedade, na inquietação, na aflição, e acabamos no meio de uma angústia. Aí a depressão já veio, o mundo já fechou, e acabou, já estamos lá no fundo do poço, você já está trancado dentro de casa. É muito difícil sair disso. Sabe por que é difícil? É difícil porque para manifestar sua fé em Deus precisa de estado de espírito, precisa de racionalidade. Você precisa entender quem é Deus, precisa entender isso daqui. Quando o salmista vai falando essas palavras aqui, ele diz assim: nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujas se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Por quê? Porque mesmo no meio disso existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Quando ele está falando isso, só é possível entender isso racionalmente. Vou abrir um parênteses aqui, eu já falei outras vezes, mas não custa falar de novo. A fé é algo ilógico. Os milagres que acontecem decorrente da fé não têm lógica. Lógica humana, não tem explicação. Como é que abriu o mar vermelho? Não tem explicação. Como é que para a água do Jordão, a água faz uma parede? Não tem explicação. Como é que um ferro de um machado flutua? Não tem explicação. Como é que anda sobre as águas?
Não tem explicação, não tem lógica, não tem fundamento lógico humano. Mas para eu adquirir a fé que produz essas coisas ilógicas, eu preciso de racionalidade. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Eu só posso ter fé em Deus se eu conhecer Deus, se eu buscar conhecer, se eu entender que Ele pode qualquer coisa, se eu entender que Ele é amor, se eu entender que Ele não me abandona, se eu entender, e entender é racional. Entender não é ilógico, entender tem lógica. Entender é racional, eu tenho que ler e entender, eu tenho que ouvir e entender. E depois que eu entendo, eu ainda tenho a opção de aceitar ou não. Ou não é assim? Eu posso escutar uma história e assim, não quero saber disso não, essa conversa vai bom e dormir. Ouvi, ponderei e achei melhor rejeitar. É racional. Eu posso ler isso aqui e até entender, mas depois de entender, diz assim, mas Deus faz com os outros, comigo não. Pronto, acabou. Você não consegue manifestar fé. Agora, eu posso ler ou ouvir e entender, diz assim, meu Deus, eu nunca tinha prestado atenção nisso, agora sim, eu vou descansar, porque a qualquer momento Deus vai se manifestar. É compreensão, é racionalidade. Se eu entendo isso tudo que está aqui, ele diz assim, verso 8, quem pode ler? Verso 8 do Salmo 46, diz assim, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra, quebra o arco, corta o lance, queima os carros no fogo. Aquietai. O que o salmista está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, Deus vai te dar a vitória. Acredita nele, porque ele pode mudar a história, ele pode abrir porta, ele pode botar fim numa situação de adversidade. Você quer saber por que eu afirmo isso? Venha comigo e observe o que Deus já fez, o que Ele está fazendo, o que Ele tem feito. Ele faz assim, Ele faz assim, Ele faz assim, Ele fez isso, Ele fez aquilo. À medida que eu vou tomando conhecimento naquilo que Deus faz e pode fazer, eu posso alimentar a esperança de que se Ele fez com ele, vai fazer comigo também. É racional. É racional. O problema é que às vezes nós entendemos, mas não manifestamos a fé. Nós preferimos rejeitar. É bom para os outros, para mim não funciona. Você já deve ter ouvido muito isso, não já? Dá certo com todo mundo, comigo não dá certo. Quando a pessoa fala isso, ele está 100% desprovido de fé. Da mesma forma está 100% desprovido de fé, que quando ele entra em angústia, entra em depressão, entra em sofrimento, e ele começa só a abrir a boca para falar do que não vai dar certo. Você já conheceu alguém assim? Com certeza. Conhece alguém assim? Com certeza. Eu já falei de pessoas que nós tivemos, e eu conheço mais de uma pessoa, da nossa própria igreja, que você tem que pensar 2 vezes para parar perto dela. Porque a negatividade, a desesperança, a falta de fé é tão grande que te faz doença, te traz mal-estar. Você para perto, irmão, Pai do Senhor, não faz coisa nenhuma, irmão. Se eu tivesse paz, eu não estava assim, não, que isso, a minha vida está assim, está calado em Bagdá. E morreu fulano, agora o outro está aleijado, o outro não sei o que tem, fulano perdeu o emprego, e o carro bateu não sei aonde, minha geladeira queimou. Irmão, é uma miséria tão grande que você começa a passar mal. Só ouve o que não presta, só derrota, só derrota, só derrota. Aí você vem com uma palavra, mas não adianta. A palavra de fé, quando a pessoa está na angústia, já passou da depressão, a fé já ficou lá atrás, há séculos atrás, a fé não tem nem poeira mais de fé. Não adianta você falar, não, Deus vai dar vitória, eu vou orar para você, eu sei que Deus pode, mas eu não acredito mais não, comigo não. Não, mas, irmão, nós vamos orar, você não crê? Não, eu sei, mas é que você não está na minha pele. Irmão, não adianta.
A única forma, por isso que eu falei, se entrar na angústia, vai ser muito difícil sair, porque você precisa de racionalidade, precisa de estado de espírito para ouvir, ponderar e decidir acreditar ou não. E uma pessoa em depressão, ele não acredita em nada, nem quer ouvir. Se você estiver na angústia, dificilmente você quer ouvir, nem ouvir, não vem me aconselhar que eu não quero ouvir ninguém, não quero ouvir nada, é isso mesmo, é por aí mesmo, você, só eu que sei o que eu estou sentindo, é eu e Deus. E pronto, já rejeitou qualquer palavra de esperança, não tem. Mas aí, quando o salmista diz assim, vinde contemplar as obras do Senhor, ele está dizendo assim, vem ver o que Deus é capaz de fazer. Vem ver o que Deus é capaz de fazer. Mas o verso 2 explica, e aí que eu vou pedir, se estiver pronto aí, eu acho que a gente vai pedir aqui uma ajuda aos universitários, né, por favor, Está pronto aí a versão atualizada, a linguagem atual? O verso 2, eu vou ler na minha Bíblia o verso 1 e 2. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Vamos ver na linguagem atual, versos 1 e 2. Hein? Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Nós não teremos medo. Veja bem, se nós não teremos medo, nós não estaremos na angústia. Acompanha o raciocínio? Por isso nós não teremos medo. Ainda que a terra se abale, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, pode. Aí o verso 3, ainda que lê na linguagem atual, verso 3. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam, e os montes tremam violentamente. Ou seja, nós não vamos entrar em depressão, nós não vamos entrar em angústia. Por isso que eu afirmei que ele não está falando que deixa cair na angústia, cair no buraco, cair no precipício, depois eu venho seu corrente. Não, nós nem vamos entrar na angústia. Não vai entrar na angústia, não vai entrar no precipício, não vai entrar no abismo, não vai cair. Nós não teremos medo, porque nós cremos que Deus é o nosso refúgio. Nós cremos que Deus é a nossa fortaleza. Nós cremos que Ele pode fazer. Verso 4, linguagem atual. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Sim. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha só, se Deus está do nosso lado, é isso que ele está falando. Se Deus está do nosso lado, nós não temeremos, nós não teremos medo, nós não entraremos em angústia. Mas eu não entro porque Ele está do meu lado, pura e simplesmente, ou eu não entro em angústia porque eu tenho fé nele que está do meu lado. Entende a diferença? Uma coisa, Deus é onipresente. Deus é onipresente, Ele está do lado de qualquer um, em qualquer momento. Mas Ele pode estar do lado e eu não estou nem aí para Ele. Agora, quando eu coloco a minha fé nele, eu não vou ficar com medo, porque meu Deus está aqui, e o meu Deus é poderoso, é todo poderoso, é onisciente, é onipotente, nada escapa do seu olhar. Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é provedor, Ele não vai deixar passar fome, não vai deixar passar necessidade, Ele não vai me deixar morrer nessa situação. Eu creio nele, Ele está comigo e Ele tem poder e amor suficiente para fazer isso. Se eu não crer nisso, não adianta Ele estar do meu lado.
Concorda? Concorda? Aí nós vamos usar alguns outros textos. Abre lá Jó capítulo 5. Jó capítulo 5. Também vou pedir ajuda da linguagem atual. Jó capítulo 5, eu vou estar lendo o verso 2. Depois nós vamos ler na versão atual. Jó capítulo 5, verso 2. Todo mundo sabe a história de Jó. Jó tinha razão, tinha motivo para estar em angústia? Sim ou não? Todo mundo conhece a história de Jó, né? Jó perdeu o emprego? Não, ele perdeu tudo. Perdeu a fazenda, perdeu a casa, perdeu os filhos, perdeu os empregados, perdeu os animais, perdeu as plantações. Jó perdeu tudo e perdeu a saúde. E até o apoio da sua própria mulher. Se alguém tinha motivo para estar em angústia, em depressão, era Jó. Eu não conheço na Bíblia alguém que tivesse motivo maior do que o de Jó. Mas olha o que ele diz assim. O Elifaz, exortando a Jó, aquela coisa de achar que a pessoa está sofrendo porque tem culpa diante de Deus, que tem pecado, porque virou as costas para Deus, nem sempre é assim, né? E foi o caso de Jó, os amigos de Jó, não, Jó, examina a tua vida, você pode ter pecado, você errou, onde está, olha o que você está fazendo, né? Volta para Deus, você deve ter virado as costas para Ele, alguma coisa está errada aí com você e Deus. Nem sempre. No caso de Jó, então, fica muito claro que o problema de Jó era um acerto entre Deus e Satanás. Jó era o único que não tinha nada com ele. Né? E aí, ele diz assim: chama agora, há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Agora eu vou pedir, veja bem, ele está chamando a atenção. E agora, Jó? Você vai falar com quem? A qual santo? Significa assim, você não quis confiar em Deus 100%? Agora, você vai confiar em quem? Lógico que isso aí era uma acusação de Elifaz, não era uma realidade. Jó, o próprio Deus da testemunha dele, Jó era temente a Deus, fiel. Mas Elifaz faz esse questionamento. Então vamos ver na linguagem atual, verso 1 e 2. Grite, Jó, veja se alguém responde. Que anjo você vai chamar? Ficar desgostoso e amargurado é loucura. Olha só, ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Olha só, vê se nós estamos falando do mesmo assunto. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. Se eu colocar minha fé em Deus, eu não chego na angústia, eu não entro na angústia, eu não entro no fundo do poço. Eu não caio na depressão, eu não caio no desânimo, no desgosto total. E agora ele está dizendo assim, ficar desgostoso e amargurado é loucura. Ficar amargurado e desgostoso é loucura. E o que mais? É a falta de juízo que leva à morte. Falta de juízo que leva à morte. Lembra que eu falei lá atrás que a fé é racional? Você tem que ter juízo, tem que ter bom senso, tem que entender que Deus é Deus, Ele é Senhor, para que você deposite totalmente a sua confiança nele e saia do desespero, saia da angústia, saia da tristeza profunda e da desesperança. A certeza de que as coisas vão andar. Será que Deus está falando para alguém hoje aqui? Eu acho que está, não está? Está falando para muita gente, não está? Está falando para nós. Quantos admitem isso? Eu não estou falando aqui que alguém está desesperançoso, não. Eu estou falando que nós somos tentados a perder a esperança, a entrar em desespero por causa de coisas e às vezes só por causa do tempo que nós estabelecemos. Nós entendemos que Deus tem que fazer hoje ou amanhã. Eu já estou há tantos meses nessa situação. Quem disse que Deus leva em consideração o tempo? Deus é atemporal.
Para Deus um dia, um minuto, um segundo e 1000 anos é a mesma coisa. Deus é temporal. Importa que Ele faz no tempo dele, do jeito dele. Vamos mais um texto. Ainda o verso 6, do verso 6 ao 8, eu leio na linguagem tradicional e depois a linguagem atual. Verso 6. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Mas quanto a mim, eu buscaria Deus, e a Ele diria a minha fala. Vamos ler na versão atual, versos 6 a 8. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento. Olha só, preste atenção. Tão certo como as faíscas das brasas voam para cima. Eu acho interessante demais essa linguagem. Nós mesmos que causamos sofrimento. Por que nós causamos sofrimento? Porque nós ficamos ansiosos, porque nós criamos expectativas além do que devia. Eu ouvi alguém dizer, agora eu não sei se está o autor, desculpe eu não lembrar agora, mas que diz que as nossas decepções são do tamanho das nossas expectativas. Você cria uma expectativa grande demais, aquilo não se confirma, aí você vai ter uma frustração do mesmo tamanho da expectativa que criou. Então, meu irmão, é muito interessante essa linguagem. Nós mesmos criamos os problemas. Segue, por favor. Verso 8. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a Ele. Entendeu? Por que a gente entra em depressão? Porque a gente não entrega e não confia. O Salmo 37, verso 5, muito conhecido nosso, diz assim: entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele. Esse confia significa, nesse Salmo 37, significa descansa. É o que está aqui no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já entregou? Então aquieta, descansa, vai dormir. Marca o culto em ação de graça, marca a festa. Ah, mas isso não acontecer amanhã. Aí já entrou dúvida. Não tem que acontecer amanhã, só tem que acontecer. Vai acontecer. Mas que dia? Não interessa, vai acontecer. Vamos ver ainda Jó capítulo 5, esse mesmo capítulo, do verso 19 em diante. Do verso 19 eu leio, depois nós vamos ouvir a versão atual. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás abrigado, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisto para o teu bem. Você vai falar mais? Agora vamos na versão atual. Vez após vez, Deus salvará você do perigo e não deixará que nenhum mal lhe aconteça. Em tempo de fome, Deus não deixará que você morra, e em tempo de guerra, Ele o salvará da espada. Ele o protegerá das más línguas, e você não terá medo quando houver destruição. Você se rirá quando houver violência e faltarem alimentos,
e não terá medo dos animais selvagens. Preste atenção, só um minutinho. Olha só o efeito da fé. A fome está batendo na porta e a gente está achando graça. Parece loucura, né? Parece loucura. Como é que eu não vou entrar em desespero se a fome está chegando? Parece impossível. É impossível sem a fé. Com a fé é possível. Com a fé é possível. Com a fé é possível. Você pode até estar preocupado. Isso é normal, uma preocupação humana. Senhor, hoje eu não tenho que comer. Ah, se eu tivesse tempo aqui para contar testemunho. Nós temos testemunho na nossa vida, você não tem noção. Muito. Mas alguns marcaram, foram muito fortes. E muita gente aqui tem testemunho. O tempo não dá. Mas a preocupação normal, Senhor, eu não tenho que comer amanhã. Sei o que eu vou dar para os meus filhos. Ajoelha, ora, estão nas tuas mãos. Amanhã vai ter comida. Você crê nisso? Amanhã vai ter recurso. Amanhã vai ter recurso. Mas é uma questão de fé. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, de uma família de servos de Deus, morando num local onde os não evangélicos, não crentes, eram inimigos do evangelho, inimigos daquela família simples, muito pobre. E tudo que eles queriam pedir a Deus em oração, os pais ensinavam os filhos a orar, pedindo a Deus o alimento, o pão, a comida, etc., a roupa, etc. Um dia, e o povo, os vizinhos zombavam, os bandidos zombavam. Aí, cambada de idiota, acha que Deus vai ouvir do céu pedindo, o que Deus tem a ver com isso? Que está passando fome, vai trabalhar, e Deus está no céu, e vai. Um dia não tinha nada o que comer, a mãe com as crianças. E aí a mãe disse assim: meus filhos hoje nós vamos orar, e vocês vão ajudar a orar, para Jesus mandar pão e leite, porque não tem o que comer. E ajoelharam de noite, começaram a orar, e as crianças orando, e a mãe orando: Jesus, manda pão e leite, manda pão e leite. O vizinho passava na porta, ouvia na janela, aí, cambada de idiota, acha que Deus vai ouvir, que Deus vai mandar pão e leite para eles. Acha que Deus vai mandar pão e leite aqui dentro da casa deles. E aí passava, eles estão orando, veio 1 hora, 2 horas, veio a madrugada. Aí quando estava quase amanhecendo o dia, passou uma turma de vagabundo, assim, meio metido esperto, né? Disse assim: não vamos enganar eles? Os idiotas estão achando que Deus vai mandar pão e leite para eles. Vamos lá, vamos comprar um bocado de leite, um bocado de pão, vamos botar na janela aí, vamos nos esconder. Quero ver os idiotas dizer que foi Deus que mandou. Aí foram lá e compraram. Quando amanheceu o dia, estava lá fartura de pão e leite. Aí diz assim: Deus mandou, meu filho, vamos agora orar e agradecer que Deus mandou. Irmão, presta atenção. Foi Deus que mandou? Foi ou não? Se ele não tivesse orado, não foi o bandido que levou. Não, não foi não. O corvo levou pão para Elias e carne. Foi o corvo ou foi Deus? O corvo foi só o veículo. Quando a gente coloca a confiança, Deus vai usar bandido, Deus vai usar corvo, Deus vai usar qualquer um, Deus vai usar uma mula para falar, mas que Ele vai fazer, Ele vai usar um vizinho. Há poucos dias atrás, conversando com um irmão, passando uma situação terrível em outro estado, outra cidade, ele disse assim: pastor, e já murmurando: pastor, infelizmente aqui, eu estou aqui em tal lugar, assim, assado, e passei fome aqui, praticamente ninguém me ajudou. Se não fosse o ímpio, os vizinhos aqui, aí falou com ela, o vizinho, o cara é maconheiro, é não sei o que, é isso, é aquilo, outro, é rico, é não sei o que mais, e eles que bateram na minha porta, que me ajudaram, que me deram remédio, que me deram comida, que me deram tempo, toda semana vem trazer alguma coisa aqui para mim. Eu falei: meu filho, não blasfema não, agradeça a Deus. Deus usa quem Ele quer, Ele está te sustentando, Ele está te dando pão para comer, está te dando cuidado, está te dando remédio, está te dando saúde, através de quem quer que seja. Não interessa quem Deus está
está usando. Não interessa que Deus está te cuidando. A gente não tem essa fé. Nós paramos aí no verso 22. Da fome te rirás. Pode seguir, por favor. Verso 23. Nos seus campos as pedras não estorbarão o arado, e os animais selvagens não o atacarão. Presta atenção. Na sua casa você viverá em paz, e quando contar as suas coisas, não vai achar falta de nada. Você terá muitos filhos, e os seus descendentes serão tantos como as folhas de capim no pasto. Você vai morrer velho e forte, como um feixe de trigo colhido no tempo certo. Ei, meu Deus. Jó, a vida nos ensina que é assim. Esta é a verdade. Pense nisso para o seu próprio bem. Eu acho que está dito, né? Essa é a verdade de Deus, essa é a verdade da sua palavra, essa é a verdade do seu poder. E é a nossa verdade. Ou nós temos fé, ou nós não temos fé. Se nós temos fé, nós não vamos murmurar. Não fala mal do pastor, não fala mal da igreja, não fala mal do líder, não fala mal do vizinho, não fala mal do marido, não fala mal da esposa, não fala mal do filho, não fala mal do governo, não fala mal da situação, não fala mal de nada. Só coloca na mão de Deus, que Deus vai prover todas as coisas. Também não entra em desespero, não entra em angústia, não entra em depressão. Eu vou encerrar. Observação: as dúvidas, as incertezas, as desconfianças, as expectativas, as ansiedades, a impaciência, o desânimo, o abatimento são frutos diretos da ausência da fé. Nós podemos ser o nosso próprio fiel da balança. Nós podemos fazer o autoexame assim: eu tenho fé. Ou então dizer assim: infelizmente eu não tenho fé. E aí nós vamos procurar a fé, nós vamos buscar essa fé. Quantos estão entendendo? É preciso buscarmos essa fé, reconhecer que não a temos e buscar. Se manifestamos alguma dessas coisas: dúvida, incerteza, desconfiança, expectativa demais, frustrada, ansiedade, impaciência, desânimo, abatimento, é porque nós não temos fé. A fé é o seguinte: vai acontecer. A fé é: Deus já deu vitória. A fé é: vai dar certo. A fé é: vou conseguir. A fé é: Deus vai fazer. A fé é: Deus está na frente. A fé é: Deus está no controle. Deus sabe o que faz. Isso é a fé. A fé é a certeza de que as coisas vão acontecer a nosso favor, porque estamos nas mãos de um Deus Todo-Poderoso e estamos no centro da sua vontade. Vamos encerrar lendo um trechinho de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, apenas o verso, a princípio o verso 21. Lamentações, capítulo 3. E a gente já encerra aqui. Lamentações, capítulo 3. O verso 21 diz assim: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Aliás, eu vou ler um pouquinho antes, para que a gente entenda esse verso. Eu vou ter que ler lá do início. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrantou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos como os que estavam mortos há muito. Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas, fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijo, desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado, armou seu arco e me pôs como alvo à flecha, fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava,
Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, e afastaste da paz a minha alma. Esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Percebeu aí a angústia que ele está revelando até aqui? Agora, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos ver esse verso 20, o verso 21 em diante, nessa versão atual. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs, e como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humildes, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento e dor. Deus sabe quando neste país os prisioneiros são massacrados sem compaixão. Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos que Ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem na justiça no processo. Eu acho que até aí, por favor, porque o texto é todo muito instrutivo, e dentro dessa linha que nós estamos comentando aqui, se o verso 22, pode repetir só, aliás, o 21 e o 22, por favor, para a gente encerrar. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Viu aí? Quando eu li até esse verso aí, os primeiros versos, ele está falando de uma desesperança, de uma tristeza profunda, uma angústia, um estado de coisas que o assolou. Ele se sentia no fundo do poço, mas ele diz assim: mas quando eu me lembro do que Deus é, olha a racionalidade da fé, quando eu me lembro do que Deus é, do que Ele pode fazer, a esperança volta. Ficou claro? Que Deus tem misericórdia de nós. E depois você lê, procure. Eu achei muito interessante essa linguagem atual, porque é muito mais acessível à nossa compreensão. Então procure a Bíblia na linguagem atual e leia esse capítulo 3 de Lamentações. Você vai ver que tudo que nós estamos falando, o problema bateu a porta, a doença, o desemprego, a perseguição, a dor e um monte de outras coisas, coloque em Deus a sua confiança, porque Ele vai resolver. Amém? Então, o Salmo 46, Deus é nosso socorro e fortaleza, refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Significa que eu não preciso nem entrar na angústia se eu tiver a minha fé em Deus. Mas se eu tiver na angústia, tiver me faltado a fé e eu estiver no fundo do poço, e eu me lembrar de Deus e colocar nele a minha confiança, Ele me tira do fundo do poço. Deus vai nos tirar do fundo do poço. Deus vai dar vitória. Fique de pé, por favor. Nós vamos encerrar recolhendo as ofertas para a obra de Deus, mas antes nós vamos orar.
para que Deus nos dê essa fé. Irmãos, o que eu falei aqui, eu não estou te exortando não. Não, isso não é exortação não. Isso é despertamento, se bem que exortação é despertamento, é conselho, mas é um despertamento para todos nós. Nós todos temos dificuldade. Quando a gente vê o bicho pegando, falta fé. Quando tudo está ruim, a gente não tem fé. A gente sabe que Deus pode, mas a gente não coloca nele a fé. A gente perde a esperança, a gente se abate. Quando vem o abatimento é porque faltou a fé. Nós falamos de Jó. Não contamos a história, porque o tempo não dá. Mas quando o Jó não tinha mais nenhuma razão de viver, todo mundo contra ele, tudo contra ele, ele disse assim: não, o meu Redentor vive, ele vai se levantar. A mulher dele disse assim: Jó, abandona esse teu Deus e morre. Você ainda vai ficar nesse negócio, olha a tua situação, olha o teu estado, você acha que tem solução depois de tantos anos de sofrimento? Se Deus quisesse te ajudar, Ele não deixava você chegar nesse ponto. Isso passa pela nossa cabeça. Se Deus estivesse comigo, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Se Deus estivesse comigo mesmo, eu não estava nessa situação. Falaram isso para Jó: abandone esse teu Deus e morre. Se ele fosse isso tudo que você pensa, você não estava nisso. Você perdeu tudo, Jó. Ele falou assim: eu sei, mas eu sei que meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Ele tinha certeza da situação. Abraão mata o seu filho, entrega em holocausto. Abraão sai, coração partido, mas diz assim: nós vamos ali oferecer um sacrifício, daqui a pouco nós vamos voltar. Ele tinha certeza que ele ia voltar com o menino, mas ele estava indo para matar o menino. Mas ele diz assim: Deus vai prover para si o cordeiro, meu filho. Ele tinha certeza que alguma coisa ia acontecer. Então, irmão, a certeza daquilo que está para acontecer é fé. Que Deus nos ajude.